Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sintonizados no AM 1400. Alô, amigos ouvintes também pela internet. Estejamos todos agora sintonizados no programa Luz na Penumbra, quando nós estudamos a obra de Kardec, A Gênese. Que sejam todos bem-vindos de coração. E no nosso livro, nós estamos no capítulo 18, continuamos no capítulo 18, o título do capítulo é Os Tempos São Chegados, que é o último capítulo da Gênese, né? E estudando o item 17 desse capítulo. Antes de fazer a leitura, é interessante que, fazendo uma recapitulação muito passageira, né, pelo item 15, 16, que o item 15, ele mostra em determinado momento Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido e a perpetuidade das relações entre os seres, né? E no item 16 também o que foi marcante, né, é a questão do progresso intelectual realizado até o presente nas mais largas proporções, e é um grande passo e marca a primeira fase da humanidade, mas sozinho ele é impotente para regenerá-la. Claro, já nos assinalava que não só o progresso intelectual, mas sempre é necessário, né, o progresso moral, né, nosso. Então, aqui no capítulo 18, Os Tempos São Chegados, no item 17, nós vamos agora fazer a leitura deste capítulo. Um tal estado de coisas pressupõe uma mudança radical no sentimento das massas. Um progresso geral que só podia acontecer fora do círculo das ideias estreitas. A terra, que fomentam o egoísmo. Em diversas épocas, homens de escola procuram impelir a humanidade por esse caminho, mas ainda muito jovem, ela se conservou surda e os ensinamentos que eles ministraram foram como a boa semente caída nas pedras. Hoje a humanidade está madura para lançar seu olhar mais alto do que havia feito para assimilar ideias mais amplas e compreender o que não havia compreendido. A geração que desaparece levará consigo seus preconceitos e seus erros. A geração que surge, retemperada, em uma fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo o movimento ascensional no sentido do progresso moral que deve marcar a nova fase da humanidade.
finalizamos a leitura aqui do item 17 e agora vamos fazer um comentário sobre esse item. Então, ele diz que um estado de coisas que pressupõe uma mudança radical no sentimento das massas, um progresso geral que só podia acontecer fora do círculo das ideias estreitas, ou seja, fora daquelas ideias baseadas, né, ainda em paixões muito enraizadas nossas, de orgulho, de egoísmo, né? Ou seja, ele chama de ideias estreitas. Então, o progresso ele não pode se basear nessa condição de ideias muito pequenas para que haja um progresso intelectual, né? Um progresso maior. Porque através do progresso intelectual é que nós vamos descortinando, né, esse véu da ignorância e vamos ampliando a nossa capacidade de compreendermos melhor a nossa condição de espíritos e como espíritos seres inteligentes, seres que pensam, raciocinam, e como seres que pensam precisamos começar a modificar essa condição de espíritos que ignoram, né, ainda as questões da virtude, as questões dos sentimentos mais puros, mais elevados. Então nós temos que começar nesse grande exercício de trabalhar a nossa condição moral, nos baseando em quê? Né? Nos baseando em que em diversos momentos na nossa humanidade, né, chegam espíritos de grande elevação que podem reencarnar e nos ajudar nessa condição de melhorar, de impulsionar mais a evolução da nossa humanidade, como também, mesmo que esses espíritos não reencarnam, mas eles desencarnados também, através da mediunidade, através da inspiração, da intuição, eles vêm trazendo ao homem reencarnado no planeta a condição de se melhorarem em vários setores da nossa sociedade, né? Seja na área da arte, seja na área da ciência, né? Seja em todas as áreas, nós vamos ampliando nossos conhecimentos e aí sim a grande massa da população vai também começando, né, de uma forma, embora gradativa, mas começando a caminhar para a sua elevação moral e espiritual. Então ele diz, em diversas épocas os homens de escola procuraram impelir a humanidade por esse caminho, mas ainda muito jovem ela se confirmou surda, e os ensinamentos que eles ministraram foram como a boa semente caída nas pedras. Aqui nos fazendo lembrar aquela passagem do semeador, né? A parábola do semeador, né? Mas é importante semearmos, né? Que embora haja a dificuldade, nós vamos lembrar até que Jesus, né, o nosso governador planetário, esteve aqui presente entre nós. Trouxe ele mesmo diretamente à nossa humanidade, ele participando aqui conosco, né, em corpo, em espírito, ele nos trouxe diretamente a grande mudança que a humanidade precisaria empreender na sua condição.
no seu comportamento, né? Na grande chaga, né, em que precisaríamos converter em amor, né, que é o egoísmo, o orgulho, e que precisaríamos converter em amar ao próximo como a nós mesmos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ame como eu vos amei, né? Então tudo isso foi ensinamentos diretos, mas que isso ainda, mesmo assim, ele foi imolado, foi crucificado. Então, quando ele diz às vezes que quando a humanidade está surda, muitas vezes, a esses ensinamentos, né? Muitas vezes, mesmo ela não querendo empreender naquele momento aquela mudança, a sua palavra, os seus exemplos, Jesus deixou semeado nos nossos corações. E nós não vamos esquecer que nós somos espíritos reencarnantes na Terra. E a cada reencarnação buscamos essa condição de elevação, muitas vezes um pouco demorada, mas haverá sempre um momento em que daremos um passo mais adiante, certo? E isso nos remete que ele diz assim: hoje a humanidade está madura para lançar o seu olhar mais alto do que havia feito para assimilar ideias mais amplas e compreender o que não havia compreendido. Então, interessante, porque aqui ele já diz assim: quando o progresso intelectual ele vai se realizando, embora o progresso moral não o acompanha quase sempre, então o que acontece? O progresso intelectual vai fazendo com que nós raciocinemos, né? Usemos a nossa razão, a nossa lógica. Então, nós vamos amadurecendo, né? Como ele se diz assim, esse olhar para uma vida futura, esse olhar para uma vida, né, que nos espera de luminosidade. Então vamos compreendendo isso. Amigos ouvintes da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, a Rádio da Fraternidade, nós estamos no programa Luz na Penumbra, programa esse que estudamos agora o livro de Allan Kardec, A Gênese, né? Faz parte do querido Pentateuco kardeciano. E esse livro nós estamos estudando Os Tempos São Chegados, no capítulo 18, o item 17, do qual daremos continuidade na nossa explanação. Então, continuemos todos nós, internautas, todos nós sintonizados na querida Rádio Rio de Janeiro. Então, até só recapitulando um pouco, né, no bloco anterior, hoje a humanidade está madura para lançar o seu olhar. Então, à medida que, né, nós vamos intelectualizando, né, nós vamos amadurecendo essa compreensão de olharmos mais para o alto, olharmos mais para a nossa vida futura, para a busca, né, da felicidade, né? Enfim, tudo isso. E aqui no último parágrafo, ele diz para nós que a geração que desaparece levará consigo seus preconceitos e seus erros. A geração que surge retemperada em uma fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo o movimento ascensional no sentido
do progresso que deve marcar a nova fase da humanidade. Olha que coisa, que interessante, né? O que Kardec nos mostra aqui. Então, à medida que as gerações elas vão desaparecendo, né? Vão levando com elas, né, aqueles preconceitos, os seus erros. Mas olha só, nessas questões de gerações, nós vamos nos remeter à questão da reencarnação, né? Porque a reencarnação, ela tem como o grande motivo que é o nosso aprendizado, né? Nós reencarnamos para aprendermos, né, a sermos melhor. Então, as nossas existências, elas são muito solidárias umas com as outras. Então, se eu estou hoje reencarnado aqui na Terra, eu estou no meu melhor momento como espírito, tá? E nesse melhor momento, eu estou também aprendendo, né, a fazer o certo. Então, se houve alguma coisa que eu resvalei dentro da lei de Deus, eu vou, na próxima reencarnação, consequentemente, refazer essa questão. Então, a reencarnação, ela é a pedra angular do Espiritismo. Nós sabemos que nos princípios fundamentais do Espiritismo, temos lá Deus. Deus acima de todos nós. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós vamos ver em segundo princípio fundamental, a imortalidade da alma. A alma sobrevive à morte do corpo. Então nós somos espíritos, certo? Então nós sobrevivemos à morte do corpo. E como espíritos somos imortais. O espírito não morre. Então nós vamos ver agora o terceiro princípio fundamental, que é a reencarnação, que é as vidas sucessivas, que é a oportunidade nos dada por Deus como providência divina, para que nós possamos crescer como espírito, para que nós possamos evoluir, para que a cada existência possamos ser espíritos melhores, porque há uma vida futura, há alguma coisa que nos aguarda melhor. Então, a cada reencarnação, eu preciso sair dela melhor do que quando entrei. Aí está o grande momento reencarnatório nosso. O que nós muitas vezes falamos, eu não vou perder mais tempo com isso. Hoje, na realidade, com o Espiritismo, nós não perdemos mais tempo, mas sim ganhamos tempo. Estamos ganhando o nosso tempo, buscando esse conhecimento e ampliando a nossa compreensão diante desses princípios fundamentais do Espiritismo. E tem até um quarto princípio fundamental, que é a comunicação entre os espíritos. Muito importante esse conhecimento, porque nós, espíritos, nos comunicamos. E como nos comunicamos, estejamos desencarnados ou encarnados.
continuamos nos comunicar um com os outros. Os nossos laços de afetos, eles não se destroem com a morte do corpo. Porque o espírito sobrevivendo, nós estamos na nossa família espiritual ligada por laços de afeto com a nossa família corporal. Então, finalizando aqui esse último parágrafo, a geração que desaparece, então, levará consigo seus preconceitos e seus erros. A geração que surge retemperada, por quê? Porque nós também progredimos em estado errante, na erraticidade. Nós sofreremos o progresso, com toda certeza. Mas é aqui, reencarnado, é aqui na vida física, que nós vamos colocar em prova o que nós aprendemos na espiritualidade. Então nós estamos tanto aqui como lá progredindo. Mas se eu progredir na espiritualidade, eu ponho na minha reencarnação, no corpo físico, eu ponho esse progresso, esse aprendizado lá na prova aqui entre os encarnados. Isso é que é importante. Retemperada em uma fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs. Então nós vamos aprimorando as nossas ideias, os nossos pensamentos, vamos aprimorando as nossas escolhas, né? As decisões que vamos tomando como espírito. Então tudo isso é importante, e é isso que ele diz aqui, imbuídos de ideias mais sãs. E aí nós vamos o quê? Ele falou assim, imprimirá ao mundo o movimento ascensional. É o progresso da humanidade inteira, né? No sentido do progresso moral, que deve marcar a nova fase da humanidade. E assim caminha a humanidade, mesmo que a gente às vezes possa pensar que já não tenha mais controle diante das grandes revoluções que vão acontecendo no globo terrestre, né? Com relação aos espíritos, nessa caminhada para a regeneração do planeta. Então é importante que a gente pense que não estamos sozinhos e sem controle, porque no controle dessa nau está o Cristo, né? Ele, como governador planetário, né? Ele já nos disse que o reino de Deus, o reino dos céus, é o reino que nos aguarda. E o reino dos céus é o nosso reino do coração. Então estejamos atentos para essa compreensão maior de Deus e que Jesus nos ampare sempre. E aí finalizamos aqui o nosso item 17 do capítulo 18, Os Tempos São Chegados. Agradecendo a audiência, agradecendo a presença de todos em nosso estudo e até o próximo programa. Graças a Deus. Fiquem em paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amigos e amigas, ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós damos continuidade ao estudo deste capítulo sobre os criminosos arrependidos, assim classificados por nosso querido codificador Allan Kardec, fazendo parte do capítulo 6º da segunda parte, um capítulo que Kardec dedica ao nosso estudo exatamente dos espíritos nessa categoria. Nós já iniciamos o estudo do depoimento da trajetória de Jacques Latour, um assassino condenado pelo júri de Foix e executado em setembro de 1864. Nessa condição, nós já vimos que o espírito aproveitou a estada de Kardec em Bruxelas, na Sociedade Espírita de Paris. Kardec era o presidente, embora o presidente mesmo era considerado presidente, mas o presidente é o espírito São Luís. E então esse espírito Jacques Latour comunicou-se com a aquiescência de espíritos superiores, porque nós sabemos que as reuniões mediúnicas são efetivamente preparadas, presididas, acompanhadas e supervisionadas por espíritos altamente qualificados. Então, neste momento, nós vemos que Jacques Latour teve aquela dificuldade de escrever, ele ficou muito agitado e disse que não queria escrever, mas acabou escrevendo de uma forma muito até violenta. Ele rasgou o papel, exclamou: arrependo-me, Latour. E aí, então, ele transitou da psicografia para a psicofonia. Ninguém tinha pensado nesse espírito naquela reunião, cuja morte, até então, era ignorada por uma parte dos assistentes. É bom nós lembrarmos isso para derrubar uma tese que chegava a circular, particularmente em França, de que o fenômeno mediúnico era decorrente daquilo que havia no psiquismo, na memória, na verdade, no pensamento dos espíritos encarnados, das pessoas encarnadas. Então, é bom nós lembrarmos e enfatizarmos essa questão. E depois de palavras de reconforto e comiseração, o espírito respondeu a Kardec por que ele se manifestava daquela maneira e ali, e não em outra parte. Porque ali ele tinha notado que não havia aquela curiosidade mórbida que justamente afastava os espíritos que ficavam horrorizados. Naquela ocasião, ele informou: voltarei a manifestar-me na sociedade, a fim de fazer revelações que serão um começo de reparação às minhas faltas, podendo também servir de ensinamento a todos os criminosos que me lerem e meditarem na exposição dos meus sofrimentos. Ele também, naquela ocasião, e em várias outras, porque um membro da Sociedade Espírita de Paris orou por Jacques Latour, evocou Jacques Latour, e então obteve algumas comunicações desse espírito a intervalos.
E esse médium partilhou informações que o próprio Jacques Latour ofereceu, dizendo que fora evocado quase imediatamente a sua execução, mas que não pôde manifestar-se logo, porque aconteceu de espíritos levianos comunicarem-se usando o nome e a vez de Jacques Latour. Por isso é que Jacques Latour foi se comunicar lá em Bruxelas, justamente na presidência de Allan Kardec, na presença de Allan Kardec, que estava à época e sempre esteve na presidência da Sociedade Espírita de Paris. Então foi nessa ocasião que ele disse que iria manifestar-se ainda lá na sociedade para que essas revelações que ele teria a oferecer, que seriam um começo de reparação às faltas que ele já reconhecia, vamos anotando isso, podendo também, disse ele, servir de ensinamento a todos os criminosos que o lessem e meditassem então a partir desses ensinamentos na exposição dos sofrimentos que ele estaria trazendo. Nós já vamos aqui retomar a resposta que ele deu naquela oportunidade. Indagado sobre o motivo que o teria levado a manifestar-se naquela oportunidade em Bruxelas, de preferência a outro lugar, nós já vimos que ele próprio informou em outra ocasião e em outra circunstância, quando ele foi lá, não foi evocado naquela reunião em Bruxelas, mas ele foi lá espontaneamente, como já vimos, e então o médium responde de viva voz no momento em que ele faz a transição da psicografia, em que ele estava sendo violento, digamos assim, e ele respondeu: vi que almas compassivas terias piedade de mim, ao passo que outros ou me evocavam mais por curiosidade que por caridade, ou de mim se afastavam horrorizados. Depois começou por uma cena indescritível que não durou mais de meia hora. O médium, então, juntando os gestos e a expressão da fisionomia à palavra, deixava patente a identificação do espírito com a sua pessoa. Às vezes, esses gestos de cruel desespero desenhavam vivamente o seu sofrimento. Esta agora é a descrição de Kardec. O tom da sua voz era tão compungido, as súplicas tão veementes, que ficávamos profundamente comovidos. Nós vemos aqui que, nesta circunstância, para que o tom da voz espelhasse todo o seu desespero, a voz do médium, naturalmente, é porque o espírito tinha se acoplado de tal maneira, o perispírito do comunicante, no caso Jacques Latour, ao do médium, é por isso que se deu essa viva impressão do que ia na intimidade profunda do espírito. Segue Kardec: alguns estavam mesmo aterrorizados com a superexcitação do médium, algumas pessoas presentes à reunião. Mas Kardec, nós sabíamos que a manifestação de um ente arrependido, que implora piedade, nenhum perigo poderia oferecer. Se ele buscou os órgãos do médium, é que melhor desejava patentear a sua situação, porque seria muito mais definitivo para a expressão do seu sofrimento através da voz do que através da psicografia, da escrita, a fim de que mais nos interessássemos pela sua sorte, e não como os espíritos obsessores e possessores que visam apoderar-se dos médiuns para os dominarem. Kardec aqui faz essa distinção entre a forma, o objetivo pelo qual os espíritos comunicantes se acoplam muito mais profundamente ao perispírito do médium
justamente por esse motivo, enquanto que os espíritos obsessores buscam fazer isso para dominar o médium e também a reunião. Mas uma reunião bem preparada e séria nunca será dominada por espíritos inferiores, espíritos menos felizes. Tal manifestação, diz Kardec, lhe fora talvez permitida, não só em benefício próprio, permitida porque só há comunicações com a permissão desses espíritos coordenadores e supervisores da reunião. Nós vimos aqui exatamente este caso. Como também para edificação dos circunstantes. Essas são as questões, ou esses são os objetivos da permissão dos espíritos para as comunicações. Aliviar o sofrimento, esclarecer o espírito comunicante e também adicionar informações e lições às pessoas que estão fazendo parte da reunião. E nós lembramos que fazem parte da reunião não só os médiuns que estão lá atuando exatamente na prática da mediunidade. À época de Kardec também havia outros assistentes na reunião. Atualmente as reuniões são fechadas e também, nesse caso, eles estão aqui dando a permissão para que isso tivesse acontecido. Kardec esclarece muito bem. Então vem Jacques Latour dizendo, e exclamando, melhor dizendo, sim, piedade, muito necessito dela. Não sabeis o que sofro, não o sabeis e não podereis compreendê-lo. É horrível a guilhotina. Que vale a guilhotina comparada a este sofrimento de agora? Nada. É um instante. Este fogo que me devora, sim, é pior, porque é uma morte contínua, sem tréguas, sem repouso, sem fim. E as minhas vítimas ali estão ao redor, a mostrar-me os ferimentos, a perseguir-me com seus olhares. Nós vemos que essa é uma punição muito recorrente, embora não permanente, exclusiva, igual para todos, mas para a maioria dos espíritos ver e também ouvir, às vezes, as suas vítimas. Então, continua Latour. Aí estão, e vejo-as todas, sem poder fugir-lhes. E este mar de sangue, e este ouro manchado de sangue, tudo aí está, tudo, e sempre ante meus olhos. É o cheiro de sangue. Não o sentis? Sangue e sempre sangue. Ei-las que me imploram, as pobres vítimas, e eu a feri-las sempre, sempre, impiedosamente. O sangue inebria-me. Acreditava que depois da morte tudo estaria terminado. E assim foi que afrontei o suplício e afrontei o próprio Deus, renegando-o. Entretanto, quando me julgava aniquilado para sempre, que terrível despertar! Nós vemos, é uma confissão contundente e até comovente de um assassino executado, e ele não tinha tanto tempo de desencarnado. Mas nós vemos o quanto ele já tinha utilizado da sua percepção e já acreditava, não só em Deus, porque pedia caridade, mas também em várias outras circunstâncias. Nós vamos ver que ele estava modificado. Na verdade, esse é um despertamento, mais um despertamento que nós verificamos de espíritos que no materialismo não acreditavam em Deus, como Jacques Latour acaba de declarar, mas que depois transcendem essa descrença e voltam para o remorso, para o arrependimento, a sua mente, e então
com o despertamento, eles buscam então a retificação, a corrigenda, solicitando até encarnação subsequente. Nós estamos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra, estudando eu, Nádija do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, no capítulo 6º da segunda parte, quando estudamos, como é o caso de agora, os criminosos arrependidos no momento Jacques Latour. Continua Jacques Latour. Ele diz, sim, terrível, cercado de cadáveres, de espectros ameaçadores, os pés atolados em sangue. Acreditava-me morto e estou vivo, horrendo, horrendo, mais horrendo que todos os suplícios da terra. Se todos os homens pudessem saber o que há para além da vida, saberiam também quanto custam as consequências do mal. Certo, não haveria mais assassinos, nem criminosos, nem malfeitores. Eu só quisera que todos os assassinos pudessem ver o que eu vejo e sofro. Aqui nós vemos também a preocupação, o que é uma referência, de uma certa forma, da boa índole do espírito Jacques Latour. Nós não devemos nos surpreender quando identificamos determinadas manifestações de boa índole dos espíritos, até mesmo dos criminosos. Porque aqui Jacques Latour pensa naqueles que praticam a mesma coisa que ele praticou, pensa, portanto, nos criminosos e deseja que eles não cometam mais crimes para que não venham a sofrer o que ele agora está sofrendo. Esta preocupação é muito positiva e revela um certo adiantamento, uma certa conquista do espírito Jacques Latour, desejando que os outros pudessem evitar os crimes se tivessem conhecimento, como ele agora está desejando que tivessem conhecimento do que ele está descobrindo no plano espiritual nesse retorno e está sofrendo. Então, continua Jacques Latour. Então não mais o seriam criminosos, porque é horrível este sofrimento. Bem sei que o mereci, meu Deus, porque também eu não tive compaixão das minhas vítimas. Esta frase aqui é muito emblemática da nova situação, do novo patamar a que alçou-se o espírito Jacques Latour. Ele diz, primeiro, que os criminosos não seriam mais criminosos se conhecessem o que ele está dizendo aqui e vivendo. Depois ele diz que o sofrimento é horrível, mas depois ele admite, numa confissão, que ele mereceu aquilo que está sofrendo. E aí depois ele exclama, meu Deus, aqui já declarando e recorrendo a Deus. Porque também eu não tive compaixão das minhas vítimas, aqui expressando a chamada lei de retorno, a chamada lei de ação e reação, que foi trazida para Jesus, no amor de Deus, porque Jesus então nos trouxe aquela lei de fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos e desejamos mesmo que o outro nos faça. Repelis, diz ele, Jacques Latour, repelis as mãos súplices quando implorava que as repassasse. Portanto, quando ele diz que não tinha tido compaixão das suas vítimas, que ele continuava, apesar de elas implorarem, ele continuava a maltratá-las, supliciá-las, feri-las, como ele diz, feri-las sempre, sempre, impiedosamente. E então ele diz
que na ocasião repelia as mãos súplices quando imploravam que as poupasse. Sim, fui cruel, de certo, matando-as covardemente para roubá-las. E fui ímpio, e fui blasfemo também, renegando o vosso sacratíssimo nome. Nome aqui com maiúscula, porque é o nome de Deus. Quis enganar-me, porque eu queria persuadir-me de que vós não existisseis. Na verdade, aqui Jacques Latour fala do auto-engano, da auto-ilusão, porque ele desejava não só se reconhecer culpado, é um mecanismo de escapismo, e então ele diz aqui que ele queria se persuadir, portanto se iludir, é autoilusão mesmo, de que Deus não existisse. Mas agora ele continua: meu Deus, eu sou grande criminoso. Agora o compreendo. Mas não tereis piedade de mim? Vós sois Deus, isto é, a bondade, a misericórdia. Sois onipotente. Piedade, Senhor. Piedade, eu vos peço. Não sejais inexorável. Libertai-me destes olhares odiosos, destes espectros horríveis, deste sangue das minhas vítimas, olhares que, quais punhaladas, me varam o coração. A contundente mensagem, e nós vemos aqui através da voz do médium, é um momento muito especial em que nós vemos quando o espírito desperta, e a causa do despertamento é a dor, é o sofrimento, é a pungente dor que vai fundo junto ao psiquismo profundo do espírito, e aqui nós vemos que é um momento muito especial na trajetória geral desse espírito na sua trilha evolutiva. É o momento em que ele transita do crime para o remorso e para o arrependimento, e que logo em seguida vai chegar ao terceiro momento desta situação em que o espírito precisa, ele próprio, desejar corrigir-se. E aqui também, esse grande momento na trajetória do espírito Jacques Latour e de qualquer espírito, quando ele transita do materialismo, da descrença em Deus, para a crença em Deus, e no momento até ele faz uma espécie de confissão. Alguns poderiam dizer que ele se humilha, não existe nada de negativo quando o espírito, a criatura, como qualquer um de nós, se coloca como criatura, como filho de Deus, e pede, implora a piedade do Pai, na verdade, a misericórdia do Pai, e daqui a pouco vai pedir, Jacques Latour vai pedir que ele possa voltar para se corrigir. Voltar no sentido de reencarnar para se corrigir. E é por isso que ele diz aqui: eu vou-lo peço, não sejais inexorável. Ele ainda não conhecia profundamente a Deus, dizendo que a inexorabilidade não é parte da corrigenda, da punição que todos nós, por mecanismos autorreguladores da lei de Deus, atravessamos, porque foi sempre nossa escolha. Ele pede: libertai-me desses olhares odiosos, destes espectros horríveis, deste sangue das minhas vítimas, olhares que, quais punhaladas, me varam o coração. Como possivelmente ele tinha apunhalado muitas das vítimas. Nós continuamos esse estudo em nosso próximo encontro, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre, e ajude
os espíritos que estão prestes a cometer crimes, que sustenham as suas mãos para não se enveredarem em processos de sofrimento que certamente, nesse caso, os aguardarão. Eles sejam, portanto, visitados e envolvidos pela paz e pela luz de Deus, de Jesus, de Maria, de seus anjos da guarda. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.